Amados pais do Senhor Jesus, glória a Deus, mais uma aula. E hoje nós vamos falar aqui sobre a importância de crer, tá? Mas antes de iniciarmos, vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por mais uma aula e pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Nos conduza pelo centro da Tua vontade, que a Tua palavra venha falar em nossos corações para que nós possamos alcançar o Teu propósito. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma aula, chegamos à aula de número 2, tá? desse segundo módulo, onde nós estamos falando sobre o devocional. Na aula 1, falamos sobre a importância da oração, e na aula 2, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância de crer, tá? Por que essa aula é tão importante? Gente, quando o assunto é estudar a palavra de Deus, não basta nós pegarmos aqui uma lista de instruções, por exemplo, vamos estudar sobre hermenêutica, exegese, regra de interpretação, né, sobre as figuras de linguagem, porque são várias. Tudo isso ajuda muito, tá? São ferramentas técnicas para desenvolver um estudo poderosíssimo, dicionário bíblico, léxico, né? Temos várias ferramentas para um bom estudo bíblico, mas tem um detalhe importante. Por que muitas pessoas não conseguem desenvolver um bom estudo, e mesmo tendo todas essas ferramentas? Primeiro, elas não têm vida de oração. Segundo, elas não conseguem crer o suficiente na palavra de Deus e no próprio Senhor Jesus. Muitas pessoas, diante de dificuldades, e vale aqui essa pergunta, talvez você tenha passado por isso, em alguma fase da sua vida você já duvidou de Deus? Você já teve aquele momento de pensar, eu já tive, tá? Eu já tive esse momento crítico, onde a gente enfrenta uma situação, uma adversidade, poxa, será que Deus vai mudar esse quadro? Sabemos que Deus pode, mas às vezes a nossa fé é posta à prova, literalmente. Então a aula de hoje tem essa ideia, tem esse objetivo de nos clarear a mente sobre a importância de acreditar em Deus, de confiar no Senhor, sabe? Pegar a fé e entender que ela não é apenas parte de uma matéria de estudo bíblico. Não. Muito pelo contrário, a fé é algo que tem que ser vivido, é algo que tem que ser experimentado, é algo que tem que ser compreendido, porque senão não adianta, gente. Muitas pessoas começam uma faculdade e param no meio do caminho. Muitas pessoas começam um projeto e desanimam, porque no meio do processo elas não conseguem acreditar que aquilo vai valer a pena, ou não conseguem acreditar que elas vão conseguir chegar até o fim. Então veja que a aula de hoje realmente é algo que vai nos ajudar a levar a vida com Deus mais a fundo, em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero ler com vocês um texto de João, capítulo 14, tá? Verso 12, que diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para meu Pai. Olha só o que Jesus está dizendo. A mensagem de Jesus aqui é muito clara, quando ele diz assim, olha gente, se vocês acreditarem, vocês farão obras maiores, muito maiores. Vocês farão coisas que são maiores do que as que vocês viram através de mim até agora. A mensagem de Jesus aponta para um futuro, onde os discípulos não estarão mais andando com Jesus fisicamente na terra. Lembre-se, durante os 3 anos que Jesus andou com os discípulos, eles viram com os seus próprios olhos eles viram fatos maravilhosos. Por exemplo, libertação de demônios, pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas, leprosos foram sarados, mortos ressuscitados, como por exemplo Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Então eles assistiram, gente, de perto várias experiências de Jesus. E de repente no texto de João, Jesus afirma que eles fariam obras não somente iguais, mas até mesmo maiores, ou seja, o que estava sobre Jesus iria ser transferido aos discípulos e eles levariam isso adiante. Jesus colocou isso bem claro para eles. O interessante é que quando nós olhamos Mateus capítulo 10, acompanha na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 8, ao achar, grifa esse versículo, que eu acho interessante.
Jesus fala 4 coisas nesse versículo. Ele diz assim, olha, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Percebe que há 4 habilidades que Jesus libera para que eles façam. O interessante é que, analisando os evangelhos, nós não vamos perceber claramente, de forma explícita, os milagres que eles fizeram. Tá? Não é mencionado nenhuma cura, por exemplo, por parte dos discípulos. Só é mencionado a situação onde eles expulsam demônios. Isso sim, quando eles expulsam, os textos apresentam. Agora, que interessante que Jesus chama os 12, dá a eles essas habilidades. Depois você vai para Lucas capítulo 10, Jesus chama mais 70 discípulos e dá aos 70 também habilidades para curar. Olha só, ele chama e diz assim, entrem pelas cidades. Depois você acompanha em Lucas capítulo 10, tá? Isso também vai estar na apostila de vocês. Lucas capítulo 10, entrem pelas cidades e curem os enfermos. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, Jesus mandou os discípulos entrar e curar quem estiver enfermo. A cidade que receber vocês, porque nem todas iriam receber, mas a cidade que receber vocês, cure os enfermos. Eu parei para pensar, falei, meu Deus, quantas pessoas nós conhecemos em estado de enfermidade? E eu te pergunto, por quantas você já orou para que recebesse cura? Eu lembro de uma vez que eu estava num culto, né, na minha casa, nós estávamos fazendo culto na minha casa, e minha mãe, quando minha mãe chegou do hospital com minha irmã, ela chegou assim, chorando muito, chorando em prantos. Falou, olha, ora porque o médico disse que a sua irmã, que ela estava com a bebezinha, né, que era Valesca na época, minha sobrinha, ela falou assim, olha, ora porque a doutora falou que a Verônica não vai poder mais pegar a Valesca no colo. Nunca mais. Eu falei, como assim? Não vai poder pegar no colo, não vai poder varrer casa, porque ela está com um problema na coluna muito sério. Eu lembro como se fosse hoje. Nós pegamos aquela radiografia, dobramos os nossos joelhos e começamos a orar. Senhor, a última palavra é sua, e liberamos mensagem, palavra de cura, afirmamos cura ali, orando, pedindo em nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor, porque é o nome do Senhor que cura, é o nome do Senhor que liberta. Gente, para a glória de Deus, minha irmã não teve apenas uma filha, ela teve mais outra, ela teve a Vitória. E foi uma vitória na vida da Verônica. Porque ela não somente teve mais uma filha, como conseguiu carregar as duas no colo, conseguiu varrer casa, porque ela ama fazer faxina. Então veja, naquele dia Jesus operou o milagre. Naquele dia, para a glória de Deus, ele ouviu as nossas orações e mudou a história daquela situação. Então a mesma coisa que Jesus fez lá atrás com os discípulos, dando habilidade a eles para curar pelo poder do seu nome, a mesma coisa continua sobre nós até o dia de hoje. Aleluia! Coloque a sua fé em prática, sabe? Exercite a sua fé. Jesus chama 12, libera a palavra de cura. Vai, gente, vamos curar. Jesus chama mais 70 e libera também a palavra de cura. Vamos, gente, vamos curar. Essa palavra está sobre a sua vida. Essa palavra está sobre o teu ministério. Ponha isso em prática em nome de Jesus. A mensagem de hoje, gente, é para nós vivermos aquilo que a palavra de Deus libera para nós vivermos. Chega de vivermos o evangelho duvidoso e seguro, se vamos, se não vamos. Como é que você vai saber que um paralítico vai ser curado? Sabe? Quando que você vai ter essa certeza de que você é capaz de curar alguém? Quando você exercitar a sua fé. Quando você for diante da situação e orar por aquela pessoa. Eu já orei por um paralítico. Eu estava numa rua e orei por ele. Falei, irmão, posso orar por você? Ele falou, pode. Ele andou? Não, ele não andou. Mas eu tive coragem de chegar lá e orar. Mas no caso da minha irmã e outros casos que eu lembro, curas aconteceram. Então tem casos que você vai orar e a cura vai acontecer. Tem casos que você vai orar e a cura não vai acontecer. Mas a proposta é vai e faz. Eles foram. No capítulo 10 de Lucas, eles voltam maravilhados. Senhor, em teu nome, até os demônios nos obedecem. Veja que impacto no ministério deles. Eles voltam felizes, eles voltam radiantes. Por que é tão importante estudar a palavra de Deus, amados? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê essas histórias, quanto mais a gente compreende esses fatos, eles vão elevando a nossa fé. Preste atenção nessa informação. Eles vão elevando a nossa fé.
Jesus vai tratar dos discípulos de várias maneiras. Nesses 3 anos que ele vai caminhar, ele vai ensinar aos discípulos a lidarem com essas questões da fé. Então vamos lá. Quando você olha Mateus capítulo 17, acompanha na sua Bíblia, Mateus 17, eu quero ler junto com vocês. Mateus 17, verso 19 diz assim, verso 19 e 20, né? Mateus 17, diz assim, ó, verso 20. E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Que cena é essa? Jesus estava no Monte da Transfiguração. Quem está com Jesus no monte é Pedro, Tiago e João, 3 discípulos. Agora tem 9 lá embaixo. Jesus está lá em cima, tem 9 lá embaixo. Para esses 9 chega um pai com um menino, com um jovem, que a Bíblia apresenta como jovem lunático, porque uma hora ele cai no fogo, outra hora ele cai na água, isso é um demônio, sabe? É um mal que está sobre a vida desse menino, inclusive ele é mudo. Então é um mal que opera, deixa o garoto mudo, que age, né? Deixando o garoto mudo, deixando o garoto inconsciente, porque uma hora joga no fogo, outra hora joga na água, e é um alvoroço só. Dá para imaginar o drama que esse pai viveu, gente. Agora, para resolver isso, ele se depara com os discípulos de Jesus e traz o menino para eles. Gente, por favor, me ajuda. Meu filho está aqui possesso, sabe? Repreende isso aqui da vida deles. Os discípulos eles foram. Primeira informação, eles foram. Só que eles não conseguiram. Veja que eles tiveram fé para ir, mas não o suficiente para resolver. Como eles não conseguiram, Jesus agora está descendo do monte, o mesmo pai, o mesmo jovem, né, o filho. O pai percebe Jesus descendo, corre em direção a Jesus. Senhor, faz alguma coisa porque os teus discípulos não conseguiram. Resumindo, Jesus resolve a questão, expulsando o mal. E os discípulos ficam indignados e fazem essa pergunta. Senhor, como que pode? Nós não conseguimos, o Senhor conseguiu. Como assim? E Jesus responde, vocês não conseguiram, nesse verso 20, Jesus responde, vocês não conseguiram por causa da vossa incredulidade. Por causa da vossa incredulidade. Então, olha o texto. Eles não tiveram fé suficiente. A incredulidade aqui está ligada a uma fé insuficiente. Eles não foram capazes de acreditar o suficiente para combater aquele mal que estava oprimindo a vida do garoto. Porque aquela coisa da cena assim, sai em nome de Jesus, não vou sair, sai, não vou sair. E ficou lá, e não saiu, até que Jesus chegasse e resolvesse a questão. Então Jesus foi muito claro, olha o detalhe do texto. Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como aqui não é tamanho, é comparação, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar e nada vos será impossível. Gente, quando Jesus fala do grão de mostarda, dentro da cultura judaica, ele é o menor grão, não é o menor do mundo, é o menor na cultura judaica. Então Jesus está dizendo, esse minúsculo grão, ele é milimétrico, sabe? É uma coisa bem miudinha. Só que quando isso é plantado na terra, ele vai germinar, vai virar um broto. Esse broto vai crescer a uma altura, dependendo da semente, de até mais ou menos 5 metros de altura. Pasmem, pequenininho, mas pode chegar até 5 metros de altura, dependendo da semente. Que semente é essa? Por que Jesus fala do grão de mostarda? Jesus não está falando do tamanho, Jesus está falando da força que há dentro daquela semente. Porque o que está dentro dela, quando começa a crescer, tem força suficiente para empurrar o solo, porque a semente você planta, ela é embutida no solo, agora ela vai germinar, ela vai começar a gerar um broto, vai começar a criar uma raiz, vai começar a criar a folha, o caule, o tronco, vai crescendo, 5 metros de altura, gente.
Vocês já viram aquela cena na calçada, em algum lugar, onde uma árvore plantada começa a estufar, a raiz daquela árvore começa a estufar a calçada? Vai trincando o concreto, o cimento, né? Rompendo ali tampa de bueiro, fazendo muro rachar e por aí vai. Percebeu? A força daquela árvore, a força daquela raiz, a força não só para romper a terra, mas para romper um concreto, para trincar um muro, para rachar uma viga. Quando Jesus fala que essa fé é capaz de mover uma montanha, a ideia é exatamente essa. Da mesma forma que uma raiz move uma calçada, a fé move o sobrenatural, gente. O que Jesus está ensinando com esse texto é que a nossa fé precisa ser elevada, ela precisa ser fortalecida. Há uma necessidade muito grande de nós treinarmos a nossa fé. Daqui a pouco eu vou passar para vocês algumas instruções de como você desenvolver uma fé inabalável. Quando nós olhamos a trajetória dos discípulos de Jesus, à luz da Bíblia, já que o assunto é caminhar pelas páginas sagradas, observe que tiveram discípulos de Jesus, vários, e muitos morreram apedrejados, morreram cerrados como o profeta, teve pessoas que morreram decapitadas, muitos e muitos morreram queimados. Quando nós olhamos o Coliseu em Roma, para que ele fosse inaugurado, houve uma carnificina, foi um espetáculo, onde para os romanos foi um show, foi uma festa, assistirem cristãos sendo mordidos por cães, pisoteados por touros e devorados por leões. Tudo na inauguração do Coliseu. Anos após, enquanto o Coliseu ainda funcionava, muitos cristãos foram mortos, devorados por leões em show de carnificina. Veja que isso, gente. Quando nós olhamos a história da igreja, há um rastro de sangue que ficou pelo meio do caminho. Pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo. Tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. O autor do livro é um personagem que ficou preso, sabe? E passando humilhações e torturas. Coisas horríveis aconteceram, histórias incríveis são narradas ali dentro. Há a história de um pastor que, quando ele foi preso, ele foi obrigado a negar Cristo. E ele dizia: eu não nego. Se você não negar, você vai morrer. Ele me mata, mas eu não nego. E ele conta no livro que o pastor foi posto à prova, porque trouxeram o filho do pastor. E o filho do pastor, olhando para o pai, calado. E os soldados inimigos diziam: olha, nega Cristo, ou seu filho morre. E o pai começou a chorar, falou: filho, eu vou ter que negar, para poder salvar você. E o filho falou: pai, não me decepcione. A vida inteira o Senhor pregou para mim que haja o que houver, nunca negue a Jesus. Não me decepcione. Eles vão me matar. Eu chego lá em cima primeiro, mas vou estar lá te esperando, pai. Quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus do céu. O que é amar Jesus? O que esses homens viram? Que experiência foi essa que eles tiveram com o Senhor Jesus? Gente, como desenvolver uma fé? Existem meios. Dentro da Bíblia a gente vai ver que esses homens apaixonados por Jesus, não nessa paixão que nós vivemos hoje, aquela coisa temporária, ama dois, gosta 2 anos, daqui a pouco enjoa. Não, uma coisa eterna. Pessoas que foram a óbito por causa do amor a Jesus. Foram crucificados, foram apedrejados, foram queimados, foram torturados, foram perseguidos, foram devorados. E nós, na nossa geração, gente, nossa geração sofre por coisas que não são comparadas ao que esses homens viveram. E por muito menos, porque um irmão ou uma irmã falou alguma coisa, tem pessoas saindo da igreja. Porque alguém fez alguma coisa, tem pessoas saindo da igreja. Gente, se sair da igreja e for para outra, pelo menos não fica abandonado na fé. Agora, quando abandona a fé, quando larga a igreja, quando larga Jesus por causa de situações delicadas, que eu sei que são delicadas, mas podem ser superadas. Esses homens não largaram Jesus. Esses homens entenderam que ser a igreja de Jesus não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma reunião evangélica, uma reunião cristã, uma reunião religiosa. Negativo. Ser a igreja de Jesus é viver o que Jesus falou em Atos 1:8.
Depois que vocês forem cheios do Espírito Santo, receberem a virtude do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que é isso? A palavra testemunha não é só vou dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Negativo. É muito mais do que isso. A palavra testemunha vem do original mártir, que significa ser capaz de morrer por uma causa. Esses homens morreram pela causa, foram cheios do Espírito Santo e amaram o Senhor de verdade de uma forma tão intensa que quando a perseguição veio, quando nós olhamos a história da igreja, homens foram lançados à morte, dizendo, pode matar, porque a morte não tem poder sobre mim. Como assim, se a morte não tem poder sobre mim? Se ela pode levar um homem ao túmulo, leva o corpo ao túmulo, mas a alma está salva em Deus. Crer é fundamental para quem deseja viver uma vida de intimidade com Deus, gente. Por que dos estudos bíblicos? Porque os relatos das histórias vão colocando em nós a semente do Evangelho. Sabe, vão nos ensinando o que é o amor de verdade. Basta nos olharmos para cada fato. O mesmo Pedro que negou Jesus, quando você olha Lucas 22, está lá a história de Pedro. Jesus avisou, você vai me negar 3 vezes. Ele nega. Esse mesmo Pedro, quando você olha em Atos 2, está lá um homem cheio do Espírito Santo, que quando sai para pregar, ganha 3.000 almas para Jesus. Quase 3.000 almas. Que isso, gente? Esse mesmo Pedro, quando vai para Atos 3, tem um paralítico na porta do lugar de culto. Ele chega e diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse mesmo Pedro, que um dia negou Jesus, agora está ganhando almas. É o mesmo. E eu pergunto, como está a sua fé? Diante das circunstâncias da vida que você tem enfrentado, como você lida com a sua fé? Você já teve a fé posta à prova em algum momento? Eu lembro de uma pessoa que fumava e era da igreja, né? E alguém que não era da igreja falou assim, você é da igreja há tanto tempo e não conseguiu largar o cigarro. Eu nem da igreja sou e já larguei há muito tempo. A pessoa ficou arrasada, eu lembro desse dia. A pessoa ficou arrasada e ela se sentiu assim, poxa, eu não tenho fé suficiente para largar o cigarro. Deus é tão bom que com o passar dos anos, Deus respondeu àquela oração e a pessoa conseguiu ser liberta daquele vício para a glória de Deus. E a maior alegria daquela pessoa foi participar da ceia depois daquele processo. Ela disse assim, agora sim, eu posso entrar em comunhão com Deus. Então veja que fé, gente, é algo que tem que ser elevado, tem que ser fortalecido. E aí a pergunta que a gente faz e vamos responder é exatamente essa. Como fortalecer a nossa fé? Como fortalecer a nossa fé? Primeiro, estude a palavra de Deus. Tá? É fundamental que você estude. Então, mergulhar no conhecimento bíblico é algo que, se você não fizer, você vai ter a sua fé limitada. Como assim? Quanto mais você estuda, percebe que quanto mais a gente entra na história, quanto mais a gente vai compreendendo a história, ela vai mexendo com as nossas emoções. Como que pode um Pedro, que uma hora está negando Jesus, de repente em outra hora está não somente pregando, ganhando 3... Já viu nos cultos? Você que frequenta a igreja, quantas vidas você observa entregando-se a Jesus depois de uma pregação? 1, 2, 3, 10, 15, 20, dependendo do lugar, 50. Eu já vi até 100. Na verdade, vi 240, foi numa pregação de um grande evangelista chamado Samuel Mariano. Mais de 200 almas para Jesus. Foi incrível aquele dia. Veja, esse homem chamado Pedro, depois de ter passado por experiências amargas, de decepções, sabe, de erros, agora está ganhando almas. E lendo essas histórias a gente percebe, se Pedro conseguiu depois de um processo tão crítico, eu também posso. Segundo, ore constantemente. Ter uma vida de oração, nós falamos sobre isso na aula passada. Ter uma vida de oração é fundamental para quem deseja
se relacionar mais intimamente com Deus. Duas coisas poderosas, é a oração e a palavra. Pergunta: como você está em nível de oração? Quando o assunto é oração, como você está? O que você vai fazer a partir de hoje para melhorar a sua vida espiritual? Para elevar a sua fé? O que você vai fazer a partir de hoje, a partir dessa aula? A partir desses relatos que nós estamos fazendo aqui sobre a história de Pedro, sobre a história de Estevão. Estevão, meu Deus, lembra de Estevão? Estevão é um pregador que aparece no capítulo 7 de Atos. A fé desse homem está tão firme, está tão sólida, que ele vai pregar até a morte. Foi a última pregação de Estevão. Quando ele prega, os judeus vão ficar com uma raiva tão grande, porque era uma mensagem que confrontava a realidade deles. E, sinceramente, tem mensagem que mexe demais com a gente, né? Tem mensagem que literalmente provoca a gente uma certa ira, uma raiva. Como é que esse rapaz tem coragem de falar essas coisas? Estevão pregou coisas que só alguém com coragem foi capaz, mas no final da pregação de Estevão, a gente vai ver um mover de Deus ali. Ele chega a dizer que ele vê Jesus de pé à direita de Deus. E no final, no verso 60, ele derrama o seu sangue, ele foi apedrejado. O seu sangue foi lançado ao chão, mas a pregação foi lançada no coração de Paulo. Aquele sangue regou o coração de um homem duro, severo como Saulo. Saulo é o Paulo que a gente conhece em Atos. Quando você olha o apóstolo Paulo, a história está ali, ó. Os bastidores da conversão de Paulo está na cena de Estevão, porque ele está assistindo. Pegaram as roupas de Estevão, que foi, né, ensanguentada ali, e lançaram os pés de Paulo aí, ó, o troféu do que aconteceu. Só que a pregação de Estevão ficou na memória. Qual foi a pregação? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa o pecado deles. Não culpa eles pelos pecados que eles estão fazendo. Não culpa ninguém, Senhor. Aí você imagina lá em Atos 9, quando Saulo se converte. Jesus falando assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele vai lembrar de quem que ele perseguiu ali? Do Estevão. Então, quando Estevão disse: eu vejo Jesus de pé à direita de Deus, foi essa a visão. Como é bom, gente, mergulharmos nos textos bíblicos. Então veja, ore constantemente. Terceiro, cultive comunhão com outros crentes. Eu já fiz essa dinâmica do Cristo em casa. Não, vou ficar em casa, não vou mais para a igreja nenhuma, vou ficar em casa. Não deu certo. Nós não fomos feitos para crescer sozinhos, para sermos individuais. Nós fomos feitos para a coletividade. Lembra do Pai? Né? Na criação do mundo, façamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. A igreja coletiva. Os irmãos compartilhando a alegria da conversão uns para com os outros. Dividindo o pão, oração, sentando e ouvindo os ensinamentos dos discípulos. A proposta é essa, que a gente se una, que o Evangelho seja propagado, que a gente possa compartilhar as bênçãos do Senhor uns com os outros, um ouvindo a história do outro, ouvindo o testemunho do outro. E já viu, tem cada testemunho que mexe com as nossas emoções. Tem testemunho que a gente escuta, que a gente sai dali assim: meu Deus, eu preciso orar mais. Meu Deus, eu preciso buscar mais. Meu Deus, eu preciso me posicionar melhor com Deus. Já viu? Por que é tão importante essa comunhão? Quarto, testemunhe o poder de Deus em sua vida. Quantas coisas Jesus já fez em você e através de você? Quantas coisas? Quantas coisas o Senhor Jesus já fez? Então não abra mão de compartilhar isso. Traga à memória aquilo que dá esperança. Lembre-se das maravilhas que Deus fez, detalhe por detalhe. Porque em todos os detalhes da nossa vida, você vai perceber o cuidado de Deus. Uma conta que você tem para pagar sem recurso, de repente chega lá uma provisão. Um filho, de repente, fica doente e o Senhor vai lá e resolve aquela questão, liberando cura. Você não tinha condições nenhuma de trazer saúde para aquela criança, Deus foi lá e agiu.
Aquele carro sem freio na estrada, Deus foi lá e segurou o carro para não causar um acidente. Um carro desgovernado vindo na sua direção, Deus foi lá e impediu que ele colidisse com você. Quantas coisas o Senhor fez? Quinto, enfrente desafios com fé. Literalmente é colocar em prática a fé. Todos os dias nós somos, de alguma forma, tentados em alguma situação. Ter fé é quando você consegue dizer não, você acredita que é capaz de dizer não para uma tentação. Às vezes nós somos tentados não é só para o pecado. Às vezes nós somos tentados para perder a paciência. Sabe, filho, por exemplo, filho é uma benção. Tem hora que filho tira a paciência da gente. E na fé você diz assim, meu Deus, não vou perder a paciência. Eu acredito que eu sou capaz de não bater nessa criança. Eu acredito que eu sou capaz de não agredir esse rapaz que fechou meu carro. Eu acredito que eu sou capaz de suportar essa provocação aqui. Todos os dias a nossa fé é provada em vários detalhes. Então exercite, não, eu vou vencer. Eu vou conseguir. Treina isso, tá? Sexto, pratique a gratidão. Pratique, põe em prática. Eu costumo dizer o seguinte, que gratidão não é dizer obrigado. A gente carrega essa ideia, né? Ser grato é dizer obrigado, negativo. De ser grato, dizer obrigado é um gesto de educação. Poxa, gratidão pelo que você fez por mim. Eu sou muito grato pelas bênçãos do Senhor. Mas gratidão não é simplesmente dizer obrigado. Gratidão é quando você entende que mesmo quando tudo está dando errado, Deus está no controle de tudo. Lembra de José no Egito? Eu sempre lembro de José quando eu falo de gratidão. Você olha um menino de 17 anos saindo de casa e ele não vai voltar para casa. Pelo contrário, a fé dele está tão firme em Deus, ele entende tão profundamente que Deus está no controle de tudo, que quando no capítulo 45, a história começa no 37, quando chega no 45, ele olha para os irmãos que lançaram ele no buraco, que começaram toda essa situação, onde fizeram com que ele saísse de casa, né, e fosse lançado no Egito, a responsabilidade ali, fisicamente é deles. Eles agarraram José, jogaram no buraco, venderam para os mercadores do deserto. Lá os mercadores venderam para o Egito. Do Egito ele vai parar na prisão. Da prisão ele vira governador do Egito. Deus organizou isso tudo. Mas os irmãos de José puseram a mão no projeto para torná-lo real. Não era para José guardar mágoa dos irmãos? Não era para José guardar um sentimento ruim, né? Tipo, não quero nem vê-los. Já que eu sou governador do Egito, agora é a hora da roda gigante, da volta, né? A roda vai girar. Essa é a hora. Quem está por baixo, agora está por cima. Quem foi humilhado, agora está exaltado. Só que José não guarda mágoa. No verso 5 do capítulo 45, ele diz, não foram vocês que fizeram isso, foi Deus. Eu acho lindo quando eu leio isso, porque José consegue perdoar os irmãos, trazer a família para morar com ele no Egito. Numa situação dessa, nos dias de hoje, era muito comum o irmão dizer assim, eu não quero ver a cara dos meus irmãos nunca mais na minha vida. O José, não. José entende que Deus está no controle de tudo. José é grato. 7, último e não menos importante, busque crescimento espiritual. Gente, leia bons livros, assista bons programas, ouça mensagens que edificam, ande com pessoas espirituais, leia a Bíblia, tenha uma vida de oração, participe da sua comunidade. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você estará. Mais longe, mais forte você estará, mais elevada estará a sua fé, mais fortalecida estará a sua fé. Tudo isso é resultado de estratégia. Está aqui, 7 passos para que você possa desenvolver uma vida espiritual mais elevada, uma fé mais fortalecida. E assim nós concluímos essa aula de número 2 e vamos para a próxima aula de número 3 e eu aguardo vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.